Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Como todos sabem, nós gravamos estas exposições, as nossas exposições, e vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas. Mas está gravado. Quem não puder assistir, às 8 horas da quarta-feira, então fica à disposição para nos dar este carinho, esta atenção de assisti-lo quando for um momento mais oportuno para cada um. Antes de iniciarmos a nossa exposição, como sempre fazemos, nós vamos pedir a proteção, o amparo, a luz de Jesus, de Maria de Nazaré, nos envolvendo em muita proteção realmente, afastando de nós todo o mal, toda energia negativa, todo pensamento que não seja o nosso. E agradecer aos mentores que nos assistem pela sustentação, pelo amparo, para que possamos entender melhor esses ensinamentos, afastando de nós todo pensamento que não seja o nosso, tudo que pudesse prejudicar o nosso entendimento. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 160 do livro Pão Nosso. E Paulo fala a respeito da grande luta. Paulo enviou uma carta, uma epístola aos Efésios, e esta é a referência que Emmanuel faz nesta lição. Do capítulo 6, versículo 12 desta epístola, e quando Paulo fala: por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as prostades, contra os príncipes das trevas deste século e para sempre, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ou no plano espiritual onde eles se encontram. As potestades são os locais onde os espíritos, os anjos, que antigamente se dizia anjos descaídos, e Emmanuel fala dos anjos caídos, e Paulo também se refere aos anjos caídos, como Lúcifer, por exemplo, onde eles se aglomeram, onde eles se agregam, onde eles permanecem, são as potestades. E segundo Emmanuel, a nossa grande luta, como diz Paulo, não está lutar contra nós próprios, contra a nossa matéria propriamente dita, mas sim contra as nossas disposições espirituais, contra os nossos pensamentos, contra as nossas ideias, que nem sempre são nossas, mas muitas vezes são sugeridas, de acordo com esta carta que Paulo envia aos Efésios. Quando Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele quer dizer que não devemos lutar contra nós próprios, seres humanos, mas sim contra o que está advindo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, aquilo que pode ter sido sugerido sem que a gente perceba. A verdadeira batalha, de acordo com Emmanuel, deve ser contra um exército de seres que fazem oposição à obra de Deus, contra os principados, os potestades, contra os dominadores deste mundo sombrio,
contra as forças espirituais do mal nessas regiões lá no plano espiritual. Quando a gente imagina, como Paulo diz, como Emmanuel diz, anjos caídos, antigamente se dizia anjos descaídos, fica a impressão de um palácio soberbo, misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. No livro Libertação, de André Luiz relata a história de um religioso chamado Gregório, que se apaixonou por uma menina chamada Margarida. E de lá do plano espiritual, Gregório, como Paulo sugere, Gregório erigiu, construiu um verdadeiro palácio do mal, e de lá, através dessas criaturas que ele arregimentava, durante várias encarnações, ele prejudicou Margarida. Não fez com que ela tivesse a cada encarnação progresso, uma vida feliz. Ele ficou atormentando a Margarida durante várias encarnações, vários séculos. Por isso é que André Luiz escreveu agora, há pouco tempo, esse livro, uns 50, 60 anos. Mas Paulo, nesta época, quando escreveu a carta, já estava divinamente inspirado quando escreveu esta recomendação aos Efésios. Paulo já tinha noção a respeito da reencarnação, da encarnação, do plano espiritual, dos espíritos. Este conflito entre nós e as forças da sombra, silencioso, incessante, está vinculado à nossa própria natureza. Porque em outros tempos nós estávamos cumpliciados, nós éramos cúmplices, de alguma forma, ao mal. Emmanuel diz, muito sabiamente também, que as edificações humanas, as cidades, são zonas celestiais, são obras de Deus, verdadeiras obras divinas. As nossas casas, onde a gente mora, os países, as cidades. Então, de alguma maneira, nós aqui fazemos com que muita coisa se torne voltada para o mal. Porque nem as cidades, nem as nossas casas, nem esta matéria que nos envolve constituem os nossos inimigos. Muitas vezes nós é que os tornamos nossos inimigos. Mas as hastes, como diz Paulo nesta carta, as hastes espirituais da maldade, com as quais nós nos sintonizamos através da nossa inferioridade, dos nossos pontos inferiores, pensamentos sombrios, nós nos sintonizamos e ainda conservamos conosco esta interligação. O fato desses seres, desses principados, serem governantes desse mundo sombrio, ainda em atraso, não significa que eles agem à parte do poder de Deus, do controle de Deus. Nada, como já falamos inúmeras vezes, nada acontece sem o conhecimento e sem a anuência de Deus. Em muitas lições do próprio André Luiz, de Emmanuel, nós aprendemos que devemos conviver com o mal para podermos valorizar, para podermos entender o bem. Se não tivermos o mal, nós não poderemos entender quanta coisa boa, quantos bens nós recebemos
a cada instante do nosso Pai eterno. Nós não somos autônomos. Nós somos seres vivos. Assim como esses espíritos também não são autônomos. São seres que sabem o que estão fazendo. Espíritos ainda em fase de evolução, e seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Martinho Lutero costumava dizer que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Não precisa ter medo de Satanás, porque Satanás é um espírito ainda inferior em fase de aprendizado e que também está sob a ordem, sob o domínio, sob o controle de Deus. Esses espíritos todos só podem ir até onde Deus lhes permitir e até onde nós permitirmos. Através da limpeza dos nossos pensamentos, através da limpeza dos nossos corações, do nosso amor, da caridade. Hoje, nós já estamos procurando entender as nossas atitudes, evitando pensamentos negativos. Sob a providência de Deus, esses seres só podem controlar o mundo da ignorância, só podem controlar o mundo onde as atitudes são erradas, através dos pensamentos negativos, da tristeza. Nós estamos agora procurando ser espíritos melhores, em busca da nossa evolução moral. E, de alguma forma, através da nossa evolução, aos poucos nós vamos nos afastando desses espíritos do mal. E de uma certa forma também, através da nossa evolução, do nosso aprendizado, dos nossos exemplos, estamos ajudando esses espíritos, como o Gregório foi muito ajudado nesse livro de André Luiz, através da bondade de Matilde, um anjo iluminado que ajudou Emmanuel a ajudar Margarida. Depois descobrimos que Matilde, no livro, era a mãe de Emmanuel. São anjos de luz que, junto com Deus, nos ajudam a combatermos este nosso lado negativo, o nosso pensamento que muitas vezes não é nosso. São espíritos do bem. Basta apenas procurarmos a sintonia desses espíritos bons. Hoje, entre os fluidos da carne, ou nas esferas mais próximas a nosso redor, estamos tentando com toda certeza a nossa autotransformação, com a ajuda desses bons espíritos, dos mentores, com a ajuda de espíritos, como nesse livro relata Emmanuel, da Matilde. Esses espíritos que estão tão elevados que nós ainda não, vai demorar muito para nós termos acesso, mas que eles olham por nós. Nós não percebemos talvez a presença deles, porque eles têm muita luz, são muito iluminados, mas eles sabem as nossas necessidades, basta apenas nos sintonizarmos, ter pensamentos de luz, pedir ajuda. Porque essa grande luta a que Paulo se refere prossegue eternamente. Depende de nós, através dessa luta, não nos sintonizarmos com o mal. Parece fácil, né? Quando a gente fala parece tão fácil. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes as dificuldades, os problemas nos levam a ter pensamentos
não tão otimistas, pensamentos pessimistas, mas se nós elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso pensamento a Deus, nós sabemos que a cada dificuldade, a cada problema, Deus está fazendo com que a gente aprenda, é um aprendizado. E por que não tirar proveito disso? Por que não analisarmos essas situações e muitas vezes entender por que estamos passando por isso? E através do nosso entendimento procurar uma saída. Deus não quer ninguém infeliz. Deus quer a todos nós felizes, plenos, para que a gente possa seguir esse caminho de luz que Jesus já nos antecipou. A Terra é um sublime degrau para o céu. É aqui que nós aprendemos. É aqui que nós nos autotransformamos, é aqui que nós nos modificamos. Cabe-nos aproveitar este aprendizado oferecido por este planeta maravilhoso, esse planeta escola, e lutar contra as más influências que ainda podem advir, por ainda estarmos muitas vezes incautos, de onde quer que elas venham. Nós precisamos, através da nossa crença, da nossa fé, do nosso entendimento, precisamos nos sentir fortes. Eu estou passando por determinada situação, talvez porque isto ainda faça parte do meu aprendizado, mas Deus vai me ajudar a sair dessa situação. Eu não vou permitir que espíritos do mal interfiram nas minhas decisões, nos meus pensamentos, nas minhas ideias. Eu vou olhar a todos os meus irmãos de carne, de matéria, com amor. Ainda nós precisamos aprender muito. Ainda nós precisamos aprender a respeitar a natureza, as árvores, os rios, a respeitar os animais, a ter amor, a entender que cada animal é um ser ainda em fase de aprendizado. Cada animal que chega às nossas casas é um filho que a gente está adotando. É alguém que precisa do nosso amor, do nosso carinho. E é a partir desse entendimento é que nós evoluímos. Nós esperamos que Jesus nos ajude a sermos cada vez espíritos melhores, a sermos cada vez espíritos amorosos, em paz com a natureza, com os animais, em paz conosco mesmos. Que a gente cada vez mais consiga colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz por um dia de aprendizado e de amor. E que a gente entenda que este planeta não evolui sozinho. O planeta é matéria e depende de nós para que este planeta também evolua e se torne cada vez mais um planeta de regeneração. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré estenda o seu manto azul sobre nós, sobre este planeta. Muito obrigada pela atenção. Estejam sempre conosco. Mais uma vez pedimos a proteção de Deus para todos nós, para as nossas casas, as nossas famílias. E assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos, até uma próxima vez, se Deus quiser.